Boa tarde. Hoje é dia 14 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje na aula são eles: o Richard, o Vitor, o João Gabriel Machado, o Guilherme, a Sofia, a Yasmin, a Mariana e a Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde os alunos que estão presentes e os que faltaram vão receber um link com a videoaula que vamos gravar hoje. A não ser o João Pedro, né, que tem medo de passar o WhatsApp para mim, da mãe dele. Acho que eu vou dedar ele para mãe. Pedir para ela no dia do conselho o WhatsApp. Ele não é bagunceiro assim, voltando para a aula aqui. Os alunos, tirando o João Pedro, não sei como que ele vai fazer, recebem a aula, e os que estão aqui também recebem o link para caso de dúvida ou caso queiram rever para estudar para a prova mais à frente, pode estar usando esse vídeo. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, e ele é elaborado e enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 6. Lá fala assim: a demonstração das propriedades de quadriláteros por meio de congruência de triângulos é o foco da situação aprendizagem 6. A habilidade que nós vamos começar a estudar hoje é a habilidade EF08MA14, demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento: congruência de triângulos e demonstração de propriedades de quadriláteros. Então, ferramentas que podemos usar. Eu posso usar uma, posso usar duas, eu posso usar nenhuma. Uma delas só, pelo menos uma delas a gente tem que usar. Então, quais são essas ferramentas? Lembra do compasso? A aula passada a gente usou o compasso, né? O compasso tem mais ou menos esse formato. Você lembra da régua? Régua a gente usa quase todas as aulas, né? A minha tem 20 centímetros aqui, mas geralmente as réguas têm 30 centímetros. E o transferidor, vocês lembram o que é o transferidor? Veio no kit, né? Aquela meia lua. Isso, Vitor. Essa meia lua aqui. Meia lua tem 180 graus. Tem a lua completa, que a gente chama de 360 graus. Certo? Vamos lá então. Página 22. Atividade 1. Identificando congruência entre dois triângulos. Então eu vou perceber se eles são congruentes ou não. O que é congruentes mesmo? E agora? Na aula anterior eu falei sobre congruentes. Tente lembrar. Classificação dos triângulos quanto à medida de seus lados. Vamos padronizar AB para a medida do segmento AB. Qual é a diferença dele aqui, ó? Que ele está falando daqui para ali. Vocês perceberam ou não? Ele está falando que nós vamos combinar que o AB vai medir o segmento AB. O que tem diferença de um para o outro aqui? Olha os dois círculos. É a mesma medida. Tem uma barra em cima, né? Aquela barra em cima quer dizer o segmento que liga o ponto A até o ponto. Mas pra gente não ficar colocando toda hora a barra, nós vamos combinar só a B, a gente já sabe que é o segmento que liga o A até o B. Nós estamos combinando antes. E assim para todos os outros segmentos. Quando eu ver o RT, por exemplo, se aparecesse o RT, quer dizer que é um segmento que liga o ponto R até o ponto. E o que é um segmento? É uma linha. Tá bom? Olha lá então. Triângulo escaleno.
Ele fala que o lado AB, o que quer dizer esse símbolo aqui? Quem lembra? Esse daqui, deixa eu achar minha caneta. Esse símbolo. Vou ampliar, ele seria isso daqui, ó. Igual. É igual? Não tô vendo. É, com um corte, ele tem um corte, ele é desse tamanho, é desse jeito. Se ele não tiver o corte, ele é o quê? Igual. Quando você fala Desigual. não é igual, isso, é diferente. Ele não é igual, tá? Então quando você vê o igual com corte, quer dizer que não é igual. Por exemplo, lembre da placa de trânsito. Ah, mas eu não sei dirigir ainda, mas você vai aprender. Uma hora ou outra você vai aprender. Quando você olha uma placa lá, que tem o E na frente, o que quer dizer? Que pode estacionar. E quando tem a barra? Que não pode. Então o igual é igual. Quando tem a barra, é o contrário do igual. É diferente ou não igual, tá bom? Diferente ou não igual. Então ele fala que o AB, o tamanho AB é diferente do BC. Ele está falando que esse tamanho aqui é diferente do BC. Então aqui dá para a gente perceber que esse lado é diferente desse mesmo. Ele fala também que o AB, que seria esse daqui de cima, é diferente do AC também. E também ele fala que o AC é diferente do AB. Ou seja, esse daqui é diferente desse aqui. Resumindo, todos os lados são diferentes. Se todos os lados são diferentes, ele recebe o nome de escaleno. Tá? Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu ficava inventando historinhas na minha cabeça para eu poder memorizar essas coisas. Então, quando eu falava quem é o escaleno, equilátero e isósceles, eu imaginava assim. Quem já viu aquelas escadas de sulfatar? De sulfatar não, de pó da pêssego. Já viram? Que é assim, ó. É um triângulo com um monte de tábua atravessando. E aí um pauzinho aqui que você estica, né? Eu não sei se tem o nome dessa escada. Meu pai, quando plantava pêssego, a gente ajudava ele a colher, era nessas escadas que a gente subia. Hã? Ah, quando era do meu pai na época era de madeira mesmo, de caibro mesmo. Entendeu? Daí aqui em cima tinha um pauzinho assim, você abria ele assim e colocava no pé e subia para, né? E aí o que aconteceu? Nessa época eu estava estudando matemática e isso daqui. Então eu imaginava assim, escaleno, esse tamanho de baixo é maior, é igual a todos? É maior. Esse outro, então esse tamanho é maior, esse tamanho aqui é igual a alguém? Não. E esse último aqui? Não. Era um diferente do outro. Eu imaginava escada. Escada, cada degrau vai ser um tamanho diferente. Ou seja, de escada, vinha para mim, escada, na minha cabeça. Então, escada é 3 lados diferentes. Escaleno, 3 lados diferentes. Aí o equilátero são todos os seus lados e ele está falando aqui, ó, que o segmento AB é igual ao segmento BC, que por sua vez também é igual ao segmento AC. Aí eu lembro disso aqui, ó, a gente fala de equidade. Equidade é quando a gente quer igualdade a todos, tá? E aí, equi vem de iguais, látero vem de lado. Então quando eu via eu até li errado. A gente lê equilátero. Eu lia equilátero. Equilátero na minha mente. Equi de igualdade, látero de lados. E aí eu decorei que o que tem os 3 lados iguais é o equilátero, ou seja, equilátero. E o isósceles, eu não precisei inventar história nenhuma. É a única que sobrou. Tem 2 lados iguais, ele é o equilátero, tá? Então veja bem, o escaleno, 3 lados diferentes. O isósceles, 2 lados iguais. E o equilátero, todos os lados iguais, tá bom? Continuando então. Classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus ângulos. Vamos padronizar. Quando ele fala assim, ó, que o A
com um tiozinho em cima, para a medida do ângulo com o vértice do ponto A, e assim por diante com todos os outros ângulos. Então, quando eu tenho aqui um vértice, esse é o vértice R, por exemplo, o ângulo não está aqui? Como que eu vou representar? O R com o chapéuzinho em cima, tá? Para lembrar de ângulo. Combinado? Aí vamos estudar agora sobre os ângulos. Olha lá. Ele fala que o ângulo A é maior que 90 graus, certo? É menor, desculpe. O ângulo A é menor que 90 graus. O ângulo B também é menor que 90 graus. E o ângulo C é menor que 90 graus. Quando eu tenho todos os ângulos menores que 90 graus, a gente chama esse aí de triângulo acutângulo. Não é besteira, tá? É triângulo acutângulo. Ah, mas não tem o acento no U. Não, não é o que... É acutângulo, certo? Esse triângulo acutângulo é todos os ângulos agudos. O que é ângulo agudo? Menor do que 90 graus. Olha, aqui ele está explicando, que nem o João está falando, ó, está escrito aqui, né? Os três ângulos internos com medidas menores do que 90 graus. Isso é, os três ângulos internos são triângulos agudos. A historinha que eu inventei para mim mesmo, quando eu comecei a ter problema de memorizar. O que eu lembrava? Triângulo agudo. A hora que o triângulo o reto é certinho de 90 graus. Triângulo agudo é tudo menor que ele. Aí eu imagino fazendo a letra A. Ó. Triângulo agudo, tudo ângulo pequenininho. Nenhum ângulo de 90 graus. 90 graus não vai ser ângulo agudo, tá? Então tudo que é ângulo fechadinho assim, menor que 90 graus, é ângulo agudo. Eu lembro da letra A de agudo, tá bom? Eu olho esse ângulo aqui, por exemplo, e eu imagino a letra A. Eu olho esse ângulo aqui, imagino a letra A deitado. Eu olho esse ângulo aqui, também imagino a letra A deitado. Três ângulos agudos é triângulo acutângulo. E por que esse triângulo se chama triângulo retângulo? Alguém sabe dizer? Ele parece um retângulo. É, na verdade, ele era um retângulo e foi cortado no meio na diagonal. Mas não é isso. Isso que define ele. Porque ele tem um ângulo só de 90 graus. Se ele tivesse mais de um ângulo, ele não era... Mais de um ângulo de 90 graus, ele não era triângulo. Porque a soma dos três ângulos do triângulo dá 180. Se eu tiver dois ângulos de 90 graus, vou ter 180 e o outro ângulo vai ser zero, daí não formou triângulo. Tá? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus é representado por um quadradinho aqui. Às vezes vem acompanhado de uma bolinha no meio, às vezes não. Tanto faz, é o jeito de fazer, tá? Então, um triângulo retângulo tem um ângulo interno na medida de 90 graus. Isso é um ângulo reto. Agora, olhando aqui, o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo. Vamos ver aqui. Esse ângulo aqui é agudo, é reto ou obtuso? Olhe bem, esse é o que eu acabei de desenhar. Não fez lembrar uma letra A? Ah, mas esqueci como é que fala, né? Agudo. Se ele faz lembrar uma letra A, ele é agudo. Esse daqui, se você olhar de lado, ele é o quê? Um triângulo agudo. Agora aqui, ó, seria o ângulo de 90 graus. Ele é maior que 90 graus. Aí você, o senhor vai também faz lembrar uma letra A, mas lembre-se, ninguém escreve A assim, ó, com as pernonas bem abertas. O A a gente tem que imaginar que o A sempre vai ser uma perninha mais perto da outra. Então aqui eu faço lembrar assim, aqui ele passou do lugar, então ele estava tentando fazer um O. O do quê? De obtuso. Tá? Então ele fez um O de obtuso. E isso é minha imaginação quando eu tinha idade de vocês. Não faz muito tempo. Quantos vocês estão? 13. Ah, só faz 32 anos atrás que eu pensava nisso. Tá? Então, reparem que esse ângulo B é maior que 90 graus.
Então ele é um ângulo obtuso. E se tem um ângulo obtuso, o nome dele é triângulo obtusângulo. Tem como um triângulo ter dois ângulos obtusos? Sim ou não? Tem como um triângulo ter dois ângulos obtusos dentro dele? Não, porque senão vai passar de 180 graus. Se não pode ter dois de 90 graus, imagine dois mais que 90 graus, né? Então quando você tem um ângulo obtuso, automaticamente os outros dois são ângulos agudos, é automático. Porque se não for, não é triângulo, não fecha o triângulo, tá bom? Essas são as especificações dos triângulos em relação aos seus ângulos. Agora vem o exercício, não ainda. Com auxílio da régua e transferidor, não pedia compasso, o triângulo, classifique o triângulo abaixo quanto às medidas de seus lados e ângulos, justificando a sua resposta. O que esse carinha... Não tá na apostila esse carinha aí, né? E é legal, né? Peça sua apostila. Vamos ver se eles arrumaram nos últimos 3 anos. Boa tarde, Jorge. Dá licença, né? Toda. Intruso. Ó, ele fala assim para vocês aí, né? Com auxílio de régua, transferidor, classifique o triângulo. Quer dizer que é um só. Abaixo, quanto às medidas de seus lados e os ângulos, justificando sua resposta. Cadê o triângulo aí, João? Achou mesmo o triângulo? Os caras pedem para vocês fazerem o triângulo, mas não tem o triângulo. Dá a impressão que tinha que ter aí, né? Então o que acontece? Eu fui olhar na apostila do professor. Na apostila do professor tem o triângulo. Na apostila do aluno não tem. Como que o aluno vai resolver? Então, olhando esse triângulo aqui, tá? Eu vou mostrar para você, para a gente aprender e fazer os próximos exercícios. Quando ele fala, classifique o triângulo abaixo quanto às medidas de seus lados. Se é medida dos meus lados, eu vou chamar ele ou de equilátero, ou de isósceles, ou de escaleno. É um desses três. E aos ângulos, a gente vai chamar ele ou de acutângulo, ou obtusângulo, ou retângulo. Então ele pediu dois, a gente vai dar dois nomes para ele. Um em relação aos lados, outro em relação aos ângulos. Então, depois de feito o triângulo, o que eu faço? Eu venho com a régua e meço. Deu 8,1 desse lado. Certo? Vou olhar o outro lado. 8,1 também. Então ele é um triângulo equilátero? Não, aqui já está garantido que ele é um triângulo isósceles. Uma outra coisa que eu errei minha vida inteira. O triângulo equilátero, ensinaram para mim assim. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais e um diferente. Não é? Quando tem 2 lados iguais, ele é equilátero, é isósceles. Quer dizer que todo triângulo que também é equilátero também é considerado um triângulo isósceles. Mas aquele que tem 2 lados iguais e um diferente é só isósceles, tá? Até um tempo atrás eu ensinava errado também. Depois que eu fui descobrir isso, e aí hoje a gente vai ver mais atividades sobre isso, tá bom? Mas quando você vê que ele tem os 3 lados iguais, você poderia falar ele é isósceles e também é um triângulo equilátero. Só que a gente dá preferência sempre pelo equilátero, que explica que os 3 lados são iguais, tá bom? E o lado de baixo, quantos que ele tem? 6,8. Então ele tem os 3 lados iguais, Vitor? Não. Então ele não pode ser equilátero. Então ele é o quê? Isósceles ou escaleno? Isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. Certo? Então, em relação aos seus lados, ele é um isósceles. Agora sobre os ângulos. Quantos graus tem aqui? Aproximadamente 65 graus. Quantos graus tem lá do outro lado? Aproximadamente 65 graus. E o lado de cima? Sem ver o de cima. Ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Acutângulo, porque dá a impressão que tem o azinho em todos os cantinhos dele, né? Tudo fechadinho. E o de cima tem 50 graus. Lembrando, a soma dos 3 ângulos tem que dar sempre quantos? Quem lembra como que é a soma dos 3 ângulos internos do triângulo? Sempre vai ser 180.
Se for mais, não é triângulo. Se for menos, não é triângulo. Ou você errou na soma, ou não é triângulo, tá bom? Esse triângulo, então, ele é o que agora? Ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Acutângulo, porque todos eles são menor que 90 graus. Então, esse triângulo pode ser classificado como isósceles, porque ele tem só dois lados iguais. E é classificado também pelos ângulos como acutângulo. Esse era o exercício que a apostila esperava que você resolvesse caso eles tivessem deixado o triângulo para vocês aí. Mas não deixaram triângulo nenhum, né? Agora vem exercício que dá para vocês resolverem. 1.2. Construa dois triângulos de medidas de 3 centímetros, de 4 centímetros e 5 centímetros. E o outro com 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Recorte-os e sobreponha-os e escreva o que você observou. Aqui é uma atividade, então a gente teria que estar criando esses triângulos. Eu vou apertar pause aqui e vou buscar folha sulfite e a gente vai fazer um só e a gente vai pensar junto, tá bom? Vou apertar pause na gravação enquanto a gente vai criar. Continuando então, né? Aqui ó, ele fala pra gente sobrepor. A gente fez os triângulos aqui, recortamos, mas eu vou mostrar pra vocês qual é o jeito mais fácil de fazer o triângulo. Porque se eu for pegar uma régua só para fazer esse triângulo, ó, eu vou fazer aqui. Ah, eu vou fazer aqui o lado maior. O lado maior tem 5 centímetros. Agora eu vou fazer o lado menor. O lado menor tem quantos? Quantos centímetros tem o lado menor? 3. Então vem aqui 3 centímetros. E o lado maior, quer dizer, o outro lado, 4 centímetros. A hora que eu coloco aqui, ó, eu vou olhar lá. Vai dar certo? Não, passou. Deu, quer dizer, deu 3,4. Caramba, deu ter que apagar, começar tudo de novo. Olha como é fácil fazer um triângulo. Quer ver? Mas eu tenho que ter o compasso. Se eu não tiver o compasso, não é fácil. Então eu vou fazer o lado maior primeiro. Quem é o lado maior? 5. Fez 5 centímetros. Agora você tem os outros dois lados, 3 e 4. Se pega o compasso, põe na ponta de um lado da reta de 5 centímetros, abre o compasso na régua. O meu aqui tem já a medida, né? Para quem não tem a medida, abre na régua um tamanho de 4 centímetros e faz isso daqui, ó. Eu vou pôr uma cor aqui como se fosse o grafite. Aí você vem e faz isso daqui, certo? Esse aqui de 4 centímetros. Daí no outro lado você vai abrir o compasso na régua com um tamanho de quantos centímetros? 3 centímetros. E vai vir fazer o arquinho aqui também. É só coisar no Agora sim, onde ele está em intersecção, um é 4, o outro é 3. Olha para vocês verem a hora que eu pegar a régua, que bonitinho que vai ficar. Agora se eu esticar a régua daqui até ali, agora é a hora que eu sofro, porque aqui é muito difícil mexer nessa régua. Mas por que só com o compasso, já? Porque o compasso ele mede certinho o tamanho e vai mostrar para você aonde que ela tem que se juntar. Por isso que eu não consigo fazer, porque na hora que eu vou construir, eu não consigo descobrir aonde que eu vou ter que juntar. Isso. E ali é como se você tivesse feito isso aqui, ó, Vitor. Imagina que você colocou um pauzinho aqui de 4 centímetros e começou a descer. E aqui um de 3 centímetros. Aonde ele se encontrar vai parar. Entendeu? Quando eu estou fazendo com palito, por exemplo, é mais fácil, você vai ajustando. Agora, para desenhar, dá um trabalho mais ou menos. Olha lá, vou tentar riscar agora aqui, que agora aqui é a parte mais difícil no GeoEnzo, que é mexer com a régua. Aqui, ó, deu 4 centímetros. Passei um pouco, depois eu apago o que eu passei. Agora o outro lado. Não dá, né? É muito difícil. Três centímetros. Ó.
certo? Aí eu posso apagar o que passou, mas assim dá certinho, tá bom? E aí você faria o outro maior também. Agora, vamos à parte que nos importa aqui. Ele pede pra gente analisar os triângulos. Então vocês peguem agora o triângulo menor. Esse aqui. Isso. Vocês vão pôr em cima do triângulo maior. E agora vocês vão perceber o seguinte. Olhe bem o meu aqui. Olhe bem. O triângulo maior é o azul. O triângulo menor é o amarelo. Ó. Se eu fizer assim, o que acontece com as duas pontinhas? Já fez? Deu certinho. Quer dizer que esses dois ângulos são o quê? Congruentes. Eles têm a mesma medida. Olha, se eu for lá no outro cantinho, também dá certo. E se eu vim aqui no comecinho, também dá certo. O meu não dá não certo. Não? Deixa eu ver. Vira o triângulo de baixo. Aos contrários. Ah, Não, acho que não deu ainda. Vira os contrários o triângulo. sim. Isso. Vira ele com a ponta pra cima. Agora Deu? calma. Assim, ó. Pega, presta aqui pra mim. Eu monto e entrego na sua mão. Aqui, ó. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. Você vai colocar linha com linha. Aí, ó. Anda aí agora. Só virar ele de costas assim. Isso, é um de costa pro um com a linha de frente pro outro. A linha preta, né? Agora. Então, por que deu certo isso? Alguém sabe me dizer? Porque ele tem a mesma medida. É, porque ó, percebemos que os ângulos são congruentes, ou seja, cada ângulo tem o seu ângulo congruente lá, tá bom? Por exemplo, aqui ó, esse ângulo aqui ó, esse ângulo que eu acabei de desenhar é congruente com esse ângulo que é aqui de cima. Esse ângulo aqui de baixo é congruente com esse ângulo aqui de baixo. E esse ângulo aqui da esquerda é congruente com esse ângulo da esquerda. Certo? Isso quer dizer o quê? Presta bem atenção. No que os transformaram em triângulos congruentes, no que os transformaram em triângulos congruentes. Sendo assim, ó, quando os dois têm os ângulos iguais, é a mesma medida, eles são triângulos iguais? Não. Por que eles não são triângulos iguais? Ah, interessante o que você fez. Depois eu vou explicar. Por que eles não são triângulos iguais? Quem sabe me explicar? Porque um é mais grande que o outro. Isso, porque ele tem tamanhos de lados diferentes, mas os ângulos internos são todos iguais. Então por isso que eles são triângulos congruentes. É isso mesmo que eu ia falar, Yasmin. Já vou explicar. A Yasmin percebeu que ela pode formar, se ela riscar, 4 triângulos do mesmo tamanho. Certo? Se ela fizer isso, virar de ponta cabeça, vir aqui, ela consegue colocar dentro desse triângulo 4 triângulos do mesmo tamanho. Mas eu dobrei o lado, ó, de 3 dobrei para 6. De 4 eu dobrei para 8. De 5 eu dobrei para 10. De 2 triângulos eu tinha que dobrar para 4 triângulos, mas não é isso. Tá? Não é isso. Você quadriplicou o tamanho dele. Se cortar 3 desse aqui, dá pra formar um triângulo desse aqui. Oi? Se cortar 3 desse aqui, dá pra formar um triângulo assim. Se você, esse 4 dá para formar um triângulo desse. Dá para formar 4 triângulos desse. É isso mesmo. O que o Vitor percebeu, se eu pegar o grande e cortar, ele forma 4 triângulos do pequenininho. Certo? Quer dizer que o triângulo maior é 4 vezes maior que o triângulo pequeno. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que ele é maior e um outro é menor, mas os ângulos são congruentes, sendo assim, podemos considerar que a ampliação do outro, um é a ampliação do outro e o outro é a redução do outro, certo? Aí, ó, repare ali, ó, se eu rodar ele vai ter ângulos diferentes, congruentes também, mesmo fazendo a rotação. Que nem aconteceu da Yasmin, ele teve que fazer uma rotação assim. Ele estava aqui, viramos de lado para poder encaixar certo as pontas, certo? Olha lá. Se eu pegar esse triângulo que estão de lado, eles são um triângulo congruente ou não? Esse triângulo amarelo é congruente aos 3 triângulos azul? Sim ou não? Sim. Eu só fiz isso aqui, ó. Presta atenção para mim, João. É. Ó. Aqui se fala assim para mim.
Eles são triângulos congruentes. Agora ele continua sendo. Ele só teve uma rotação, mas as medidas dos ângulos não mudaram. Certo? Virando a página 2. Página 23, 1.3. As figuras a seguir são partes de triângulos congruentes. Descubra uma correspondência entre os ângulos e os pares de triângulos. Então o que acontece? Veja bem a letra A aqui, ó. As figuras a seguir são triângulos congruentes. Então eu preciso medir o ângulo interno deles? Sim ou não? Não, porque já está dizendo para mim que eles são congruentes. Descubra a correspondência entre os ângulos dos pares de triângulo. Então vamos lá. Esse ângulo A, quem é o ângulo congruente a ele? O R. R, muito bem. O A é congruente ao R. O ângulo B ao P ao quê? Ao P. E o ângulo C? Ao ângulo Q. Como que eu respondo isso? Aqui, ó. Medindo os graus, você tem certeza. 60 graus. 60 graus. Não subiu 60 graus? Olha lá. A letra C, 60 graus. E o Q é 60 graus. E aqui? 60 graus. E lá, 60 graus. Então, eles são os ângulos correspondentes. Ah, professor, e se eu fizer uma rotação? Por coincidência, todos têm ângulos de 60 graus. Então, o B pode ser correspondente. Mas eu tento olhar sempre assim. Se eu movimentar, quem vai parar em cima de quem? Entendeu? Então, como que faria a resposta disso aqui, ó? Por serem triângulos equiláteros, todos os ângulos são de 60 graus. Assim, todos se correspondem. Então, eu posso falar que o Vitor falou que o A era correspondente ao R. Mas eu posso falar que o A é correspondente ao P? Sim ou não? Sim. Eu posso falar que o A é correspondente ao quê? Sim. Porque indiferente à rotação, os ângulos são todos iguais. Esse pode guardar, colar no caderno. Só vou resolver mais essa e vou pedir lição de casa para vocês. Deixa eu ver. Ah, não. Dá pra gente terminar isso aqui. Então vamos lá. Quem é correspondente a quem aqui? Batendo o olho tem uma que dá para acertar na certeira. Quem é ele? O A com quem? O A com... Ah, eu fico na dúvida se é o A com M ou o A com G. Tem uma que dá certeza. O A com X. É o C e o X. O C e o X é o bico. Esse a gente tem certeza que o C e o X são correspondentes. Ali, ó, não saiam ainda. Deixa eu terminar aqui. 77 graus, 67 graus e 36 graus. Aí eu tenho que medir com o transferidor lá no outro também. Olha lá, 77 graus, 67 graus e 36 graus. Quem é correspondente a quem? O A com o G, o D com o M e o C com o X. Então calma aí, vamos terminar a C e a D, daí você já guarda o material. Letra C. Quem é correspondente com quem? Vamos medir os graus, rapidinho. 60 graus, 36 graus, 76 graus. O H com Q é o primeiro que a gente percebe que são congruentes, correspondentes. Quem é correspondente com quem? O B com o T, o I com o M. É como se tivesse o que aqui, ó, presta atenção. É como se tivesse um espelho aqui. Ele fez o espelho d'água, o reflexo dele do outro lado, certo? E a última agora, ó, então aqui o B corresponde com o T, o I corresponde com o M e o ângulo H corresponde com o O. Agora a última, D. Aqui ficou fácil, não precisa nem subir os ângulos. Quem é quem com quem é? O R com O. O R com o O, o I com o E. Se eu subir os ângulos, dá certinho também. Tá bom? A atividade de casa para quinta-feira, é isso? Sexta? Ah, tem aula, é verdade. A atividade 2, só a atividade 2. Certo? É bastantinho, né?
Mas é só... Não, ponto. Então, para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.